Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje falamos sobre os avanços da espiritualidade dentro da medicina com a doutora Salete Nassif. Bom, doutora Salete, e como que os médicos podem fazer, né, ou você pode até falar um pouquinho mais da sua experiência, né, do porquê incluir a espiritualidade na prática clínica, né, na clínica médica? Então, Giovana, isso é uma coisa que deveria ser intrínseco ao médico, né? Então, a pessoa que escolhe fazer medicina deveria ser uma pessoa espiritualizada e tentar, ao máximo, como nós falamos, tentar ver o paciente da sua maneira mais holística possível, né? Não só o corpo físico, mas também a sua parte espiritual, social, psicológica. De qualquer forma, como estamos no ambiente acadêmico, nós precisamos também de dados relevantes na literatura científica para também ficar mais persuasivo na hora de abordar isso com os alunos, com os residentes, né? Tem pesquisas muito interessantes, até do próprio Dr. Koenig, que nós já citamos, mostrando, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós temos mais estatísticas, que 96% da população americana acredita em Deus. E cerca de 50%, 60% dos pacientes gostariam que os seus médicos abordassem espiritualidade no momento da consulta ou no seu acompanhamento médico. É um número bem expressivo, né? Diga-se de passagem. Isso, é um número bem interessante. Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em que nós temos algumas estatísticas do IBGE também, a nossa porcentagem de pessoas religiosas, né, vamos dizer assim, é maior ainda. Então, ainda não temos estudos brasileiros para demonstrar, para dizer, mas a gente acredita que seja maior do que a população americana. Então, eu acredito, na minha prática, o que eu vejo é que os pacientes, eles gostam muito quando o médico aborda a espiritualidade e pergunta, por exemplo, qual que é a sua religião, como sua religião pode ajudar no momento de dificuldade, né, no momento de doença, né? Então, o paciente se sente mais confortável, ele se sente mais aberto a falar das suas dificuldades, né? Porque o momento de doença é aquele momento em que o paciente está mais necessitado de cuidados, né, espirituais. Então, quando o médico pergunta, é um campo muito aberto, ele se abre para o médico, ele conta as suas dificuldades. E o médico não necessariamente precisa estar preparado para atender aquela demanda espiritual, né? Muitas vezes não está. Muitas vezes o médico até de outra religião que o paciente, então, mas de qualquer forma, o simples fato de o médico ter perguntado e ter dado importância a essa característica, né, do paciente, isso já melhora muito a relação médico-paciente, né? E o médico pode então encaminhar se ele identificou uma demanda espiritual, que o paciente está precisando de alguma orientação espiritual, ele pode encaminhar para uma capelania, se for no hospital, ou para a comunidade religiosa do paciente. Isso já é um grande avanço, né, no cuidado. O paciente enxerga a sua doença de uma maneira muito melhor. E no caso, como você falou, né, pode acontecer do médico ter uma religião diferente, ou às vezes o médico pode não se sentir preparado a falar sobre tal assunto com o paciente, né? Existem, né, algumas técnicas, né, para vencer essa barreira? Existem diversos questionários, hoje já até publicados na literatura científica, né, de como poderia ser feito de uma maneira mais, vamos dizer assim, mecânica, né? Isso poderia acontecer naturalmente na anamnese, né, na história clínica do paciente, mas se o médico não se sentir confortável de fazer, ele pode usar esses questionários, esses instrumentos existentes na literatura. Então, tem questionários muito simples, às vezes 4 perguntas, em que você pergunta para o paciente qual é a fé dele, como que a fé ou a religião dele pode ajudar no momento de dificuldade, né, e assim por diante. Então, você faz uma história espiritual muito breve e consegue definir ou identificar as demandas espirituais daquele doente e encaminhar. Certo. Bom, você também faz parte, né, da Associação Médico Espírita de São Paulo, né? Vocês têm algumas palestras, workshops de como inserir esses cuidados, né, espirituais na vida, né, no dia a dia, né, da relação médico-paciente? Sim, nós temos dentro da AME alguns seminários e simpósios que nós fazemos, aulas, né, falando sobre o tema, né? Então, mostrando então, os dados da literatura científica, os questionários e tentando justamente abordar esse tema no público
alvo, né, que são os profissionais de saúde. Deixa bem claro, né? São profissionais de saúde, né? Psicólogos, terapeutas, Exato. fisioterapeutas, né? Não apenas paramédicos, né? Isso. Na própria Unifesp, ano passado, nós tivemos um simpósio do NUSE, né, que é o nosso núcleo de saúde e espiritualidade, em que nós tivemos uma sessão que foi só sobre espiritualidade no cuidado do paciente. Então teve a visão da medicina, a visão da fisioterapeuta, a visão da terapeuta ocupacional e assim por diante. Englobando, né, várias áreas do cuidado de saúde, né? Cuidado de saúde. Tá certo, então. Bom, doutora Salete, muito obrigada por estar aqui explicando um pouquinho mais, né, sobre como a espiritualidade está avançando, né, a cada dia mais dentro do ambiente médico, né? Bom, e você que está em casa já sabe, para qualquer comentário ou sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana, e muito obrigado, Salete. Nós temos que considerar, antes de mais nada, sobre esse assunto, o conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde considera a saúde como sendo não apenas a ausência de doença, mas o bem-estar biopsicossocial. Uma série imensa de grupos e a própria origem da medicina hipocrática, na escola de Kos, consideram saúde como o perfeito equilíbrio biopsicossocial, ecológico e espiritual. Sendo que nós, particularmente, acreditamos que o aspecto espiritual, se não é o mais importante, é um dos mais importantes na geração desse equilíbrio, que nós chamamos em fisiologia e em medicina de homeostase. Ora, como nós podemos promover a saúde dos nossos pacientes se nós não considerarmos todos os aspectos da sua constituição? Como nós podemos induzir os nossos pacientes à melhora e à cura quando possível se nós ignoramos uma das partes que é a que comanda, a que define, a que decide os nossos funcionamentos fisiológicos, que é a porção espiritual? No primeiro momento, a percepção de que a espiritualidade é um fator promotor de saúde, por conta dos aspectos sociais envolvidos, dos aspectos psicológicos, já é um grande avanço. Mas nós ainda vamos chegar no tempo em que vamos perceber que a espiritualidade é a manifestação do nosso eu, da nossa alma, e, portanto, é quem comanda as nossas células, a nossa porção física. E aí a medicina dará um grande salto em direção à busca da verdadeira cura, que é a cura da alma, o equilíbrio e o bem-estar íntimos, que é o que o Espiritismo chama de reforma íntima. Quem sabe esses jovens médicos, esses grupos que estão aparecendo nas universidades brasileiras, notadamente na Unifesp, que na minha opinião é uma das universidades, se não for a mais, é uma das mais importantes do Brasil, que esse trabalho e esse trabalho de formiguinha que eles estão fazendo, de publicar um artigo numa revista aqui, de conseguir um espaço num congresso médico ali, esse trabalho não frutifique muito mais rapidamente do que nós imaginamos e muito antes do que se pode prever, nós estaremos realmente falando sobre espiritualidade dentro da Universidade Brasileira. Até lá, contamos com a sua presença no nosso programa, o Medicina, o Ciência e Espiritualidade. Até lá e muito obrigado.